סביבון סוף 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 חנוכה הוא רק טוב חנוכה הוא רק Shavuot Tov, irmãos. Uma boa semana para todos, que o Eterno possa nos dar condição de vencermos mais uma semana até o próximo Shabat. Prazer vê-la, viu, Andresa? É muito bom você estar aqui conosco. E que no próximo Shabat nós possamos desfrutar de mais um descanso do Eterno, até que nós venhamos a gozar de um descanso pleno na presença dEle. Amém? Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, eis-nos aqui, ó Pai, em Yom Rishon, dia 1º, para lembrarmos que a criação do Eterno se fez em 6 dias. No 7º dia, nós acabamos de poder ter o privilégio de olhar para a Tua Palavra, de aprendermos, ó Pai, os Teus mandamentos, e que já nas primeiras horas, Pai, de uma nova semana, nós estamos aqui diante de Ti clamando a nossa necessidade de recebermos a porção e a medida correta que vem dos céus, para que nós não tenhamos fome até o próximo Shabat. Dá-nos a porção, Pai, que vem direto do Teu trono, direto, Pai, da Tua casa, para que nós possamos dividir aqui como irmãos um pouco desta palavra e assim todos nos fortalecermos em Ti. É o que nós clamamos em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o nosso Messias. Amém. Irmãos, bota o primeiro slide, por favor. Isso. A pastora, na semana passada, me ligou pedindo para falar sobre a festa de Hanukkah. E falar sobre a festa de Hanukkah, boa parte da congregação já conhece a história da festa de Hanukkah, porque não é de hoje, né, que nós estamos falando e anunciando Hanukkah nesta caminhada. Mas a preocupação maior é que existem irmãos que foram se achegando ao longo desse processo e que talvez não tiveram a oportunidade de acompanhar todos esses ensinos que nós tivemos ao longo desses quase 20 anos. Então, eu vou tentar equilibrar um pouco a história de Hanukkah de uma forma que aquele que nunca ouviu possa ter uma noção razoável daquilo que precisa se entender, porque dia 20 agora nós estaremos celebrando Hanukkah aqui na congregação. E aí nós possamos chegar com o entendimento mínimo que nós precisamos ter para poder participarmos da festa de Hanukkah. E logo quando Hanukkah se inicia, são 8 dias de celebração, né? Nós vamos celebrar no dia 20, no próximo fim de Shabat, no próximo sábado. Amém? Mas são 8 dias de celebração a partir do dia 16. Nós vamos estar falando mais específico sobre isso aqui. Quando a pastora me pediu para falar sobre Hanukkah, eu rapidamente me lembrei de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Eu queria que nós começássemos por lá, por gentileza. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 a 17. Todos estão lá? Amém? Verso 13, do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Devemos, porém, sempre dar graças a Elohim por vós, irmãos amados, pelo Eterno, porque Elohim vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também o que vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória de nosso Adon, Yeshua HaMashiach. Assim, pois, irmãos, permanecerei firmes e conservais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Adon, Yeshua HaMashiach, e nosso Elohim e Pai, que nos amou e em graça nos deu a eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e o confirme em toda boa obra e palavra. Então aqui Paulo está ensinando que existem boas tradições a serem guardadas, existe uma preocupação. E aqui no final ele fala que esta obra seja confirmada. Se ela é uma boa tradição, o resultado dela, ele é um resultado positivo. Você se torna aprovado quando é uma boa tradição. Porque mandamento, eu acho que todos já concordam que não se discute. A pastora costuma dizer até que ele se impõe, né? Não basta nós não querermos. O mandamento se impõe, então creio que não seja o foco da nossa discussão. Mas quando eu olhei para isso aqui, eu falei assim, é pouco.
é pouco porque simplesmente nos prendermos no versículo que diz guardai as boas tradições e nós olharmos para Hanukkah como apenas uma tradição, eu não me contentei em ver Hanukkah apenas como uma tradição e procurei entender dentro do contexto que a congregação vive hoje, porque o Eterno tem trabalhado com esta congregação. Quem tem participado aqui dos sacrifícios da manhã e da tarde tem visto como que o Eterno tem sido bom conosco, trazendo a paraxá, a haftará da semana, falando diretamente a respeito de um problema, de alguma situação que precisa ser sanada dentro da congregação. Foi assim com a questão dos adolescentes na semana passada, quando falava-se de gerações na paraxá. Então, em cima disso, eu falei, Eterno, simplesmente falar de Hanukkah e utilizar um texto que defende guardar as boas tradições, eu não me dou por satisfeito. Mas eu creio que o Eterno conseguiu abrir os meus olhos para algo que eu ainda não havia vislumbrado dentro do ensino que há dentro de Hanukkah. E é o objetivo que eu tenho aqui hoje, é tentar mostrar a vocês como ele me conduziu a entender isso e que, dessa maneira, nós todos venhamos a concordar que Hanukkah vai além de simplesmente uma tradição hebraica, judaica, a ser guardada. Ela também fala de gerações. E é esse que é o meu objetivo aqui hoje, conversando com vocês. Passa o próximo. Isso. A festa de Hanukkah, também conhecida como festa das luzes, né, ou festa da dedicação, ela é uma palavra de origem grega, que do grego eu não vou me aventurar a tentar pronunciar aquela palavra, mas do latim apócrifos, no português uma conotação de oculto, tá? Pode passar. E eles também são conhecidos como a festa de Hanukkah, ela se encontra descrita no livro de Macabeus, tá certo? Macabeus é um livro judaico, escrito originalmente em hebraico por judeus, porém, ao longo de toda a história que aconteceu com a nação de Israel, só sobrou relatos originais em grego. Esse é um dos motivos pelo qual o judeu não o colocou dentro do cânon, que seria todo o conglomerado da Bíblia hebraica, que vai de Gênesis a Malaquias, tá certo? Então o Antigo Testamento exclui alguns livros por questões, no caso de Macabeus, que é o livro que nós vamos conversar, por essa falta de autenticidade, por ele só ter sido resgatado em grego, por mais que o judeu respeite e guarde Hanukkah de uma forma sagrada, tá certo? Mas não ficou incluso ali, então fica como um livro paralelo ao cânon, tá? Que é esse aglomerado de livros diretamente inspirados, que eles definem isso. Então ali eu botei, o que são os livros pseudocanônicos, ou seja, os que não são canônicos? São os livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, ou seja, antes de Yeshua, nos quais os pastores e a primeira comunidade cristã não reconheceram a pessoa e o ensinamento de Yeshua e, portanto, não foram incluídos no cânon bíblico. Então, uma das outras questões é que, após o cristianismo se instaurar, ele não reconhece esses livros não canônicos, pseudocanônicos, por uma questão simples. Eles não viam Yeshua inserido dentro daquela questão e não viam ensinos dele quanto a isso. Só que hoje eu pude acompanhar o Leomar falando de manhã, e nós já vimos que Yeshua não só participa da festa das luzes, como ele também fala sobre um milagre que também haveria de acontecer ali naquela situação. O que no meu coração me faz crer que Yeshua era um judeu, com certeza, amava o povo de Israel e era um com o povo de Israel. Então, se nós olharmos com carinho para a história de Hanukkah, nós vamos conseguir ver Yeshua inserido ali dentro. Até porque ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo, e a festa de Hanukkah é também conhecida como festa das luzes. Então, nós temos condição de enxergar Yeshua dentro do contexto de Hanukkah. A única Bíblia cristã que contempla o livro de Macabeus é a Bíblia católica, tá? Que ela contém alguns outros. Pode passar, que eu acho que eu tenho a lista. Isso. Esses são os livros considerados chamados apócrifos, né? Que também existem. Macabeus é dividido em 2 livros. O livro 2 não é continuação do livro 1, é um paralelo que eles traçam dentro da própria história que o capítulo 1, que o livro 1 está contando. E tem essa outra lista, que também são considerados livros apócrifos, mas que não vem ao caso hoje aqui para nós conversarmos. Amém? E a minha preocupação inicial é localizar vocês onde estava Hanukkah no tempo.
Porque eu já vi gente perguntando se Hanukkah era antes ou depois de Yeshua, se estava lá no meio de reis, de profetas. Eu vou tentar primeiro localizar vocês e levar vocês a entender por que houve toda a história de Macabeus. Então, Macabeus se encontra dentro do grande período do silêncio. O que foi o período do silêncio? O período do silêncio é o período considerado ao término de Malaquias, que é a última epístola escrita no Antigo Testamento, até os primeiros evangelhos escritos. Ali houve um tempo de aproximadamente 500 anos, onde não houve nenhuma manifestação de profeta em Israel, clara, que pudesse ser perpetuada, como foram todos os outros livros contidos no Primeiro Testamento. Então, esse período ele vai do ano 500 antes do Mashiach ao ano do nascimento do Mashiach, que é o ano zero, que marca a era pré-cristã e pós-cristã. Amém? É o nascimento do Mashiach. Pode passar o próximo. Isso. Ali eu fiz um relato, na verdade eu peguei de uma Bíblia de estudo, um relato dos principais eventos que ocorreram na história. Isso são fatos históricos, tá? Não são questões necessariamente bíblicas, e que fazem a cronologia do período que os livros apócrifos foram escritos até o nascimento de Yeshua. Tá? Então ali nós podemos ver que nós passamos ali pela a conquista dos persas, a morte de Alexandre o Grande, a tradução da Septuaginta, que foi um marco importante nesse período do silêncio. O que é a Septuaginta? A Septuaginta foi uma reunião de alguns sábios considerados no período, que eles traduziram todo o Primeiro Testamento para as línguas mais ocidentais. Traduziram do hebraico, traduziram para o grego, depois houve uma tradução mais futura que veio para o latim. Então, dentro dessa tradução é que hoje nós temos as Bíblias escritas baseadas nessa primeira definição que houve. Então, foi também nesse período desses 500 anos de silêncio. E aí depois nós vamos passando por pontos ali, até a invasão romana e o nascimento de Yeshua. Então, são os fatos mais importantes que contemplam esses grandes 500 anos de silêncio. Amém? Pode passar o próximo. Aqui ficou pequeno, eu sabia que ia ficar pequeno, não tinha jeito. Ali é uma tentativa que eu peguei da mesma Bíblia de estudo, de mostrar cronologicamente o escrito dos livros do Primeiro Testamento e tentar localizar ali vocês. Quando você passa ali Samuel, Reis, nós vamos cair ali, olhando para cima, na divisão de períodos onde cada profeta se localizou. Então nós vamos passar pelos 70 anos de exílio no cativeiro babilônico, onde os profetas do período eram Daniel e Ezequiel, tá bom? E aí passando ali nós temos o retorno com Esdras e Neemias para Jerusalém, reconstruindo e restaurando o governo dos judeus dentro da terra de Israel. E os profetas do período eram Ageu, Zacarias e Malaquias. E paralelamente, o povo que não ainda havia retornado é narrado no livro de Esther com a história de Púrim. Então, a nossa história, ela parte do retorno de Esdras e Neemias, ou seja, Malaquias, com as suas profecias, mas o marcante de Israel como nação foi a reestruturação de Jerusalém governada na mão de judeus. Amém? Então, assim, dentro desse período, como é que foi feito isso? Houve a reconstrução de Jerusalém, e com a reconstrução de Jerusalém, eles obrigatoriamente fizeram uma grande reforma no templo, a ponto de terem inclusive datas comemorativas de o dia que foi subido os primeiros pilares do templo. Cada parte do templo que era reformada, eles marcavam com um grande dia festivo quem viveu naquele período. Imagine nós aqui, retornando para uma casa totalmente acabada, destruída, como a grande maioria que estava presente quando nós viemos, e quando foi batida a laje, nós fizéssemos uma celebração. A laje foi batida, e aí nós celebrávamos ao Eterno por essa vitória. Depois veio o telhado para nos dar cobertura aqui dentro. E aí foi mais um evento comemorativo aqui dentro. Então, da mesma maneira como houve esse retorno do cativeiro para cá, nós acompanhamos a nossa história aqui dentro. E eu creio que e os livros onde se contam essas histórias, relatos não bíblicos, eles narram que os judeus eles estavam em grande alegria, porque eles consideravam um período de ouro para os judeus, o retorno do cativeiro babilônico e a tomada novamente do controle sobre a cidade de Jerusalém e, consequentemente, do território de Israel.
Só que começaram alguns problemas para esses judeus que ali estavam. Uma coisa importante é que nesse período já havia uma divisão entre saduceu, fariseu e uma classe de judeus que nós não vemos narrado no Segundo Testamento, e eu vou explicar por quê, chamado de asbonitas ou os asboneus. E é aí que começam os grandes personagens dessa história que nós vamos contar. Mas primeiro eu queria levar vocês lá em Daniel, não, pode voltar. Isso, Daniel, capítulo 5, verso 24 a 31. É importante que nós venhamos a entender que o mundo não estava parado nesse momento. Nós temos que entender que Israel estava dentro de um contexto já mundial. Já se conhecia a África, já se conhecia a Ásia, já se conhecia a Europa, na grande parte. E Israel está no meio do Oriente Médio ali, como nós sabemos, às margens do Mediterrâneo. E nós temos que lembrar que houveram guerras importantes e personagens importantes na história da humanidade que passaram por ali e dominaram aquilo ali. Então, volto a dizer, o meu foco é colocar vocês no momento histórico correto, para vocês conseguirem entender a importância que a festa de Hanukkah vai ter para cada um de nós. Amém? Daniel, capítulo 5, verso 24, diz assim: então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se essa escritura. Essa é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Elohim o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez, ou Perez, dividido foi o teu reino e dados aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. Então Dário é um personagem que aqui ele lidera o exército de Medos, mas que depois o Império Persa fica todo sob o seu comando. E Dário tinha um exército de aproximadamente 1 milhão de guerreiros nesse período. Então era uma força maciça, onde ele chegava ele dominava. Então, nesse momento aqui, nós temos que entender que quando Babilônia ela sofre essa queda, o exército persa é quem domina o Oriente Médio praticamente todo. Então ali onde está Iraque, Irã, Israel, Líbano, por ali o Egito também foi dominado por eles, estava na mão de persas. Então o rei chamava Dário. E aí você depois pode procurar, pega no Google e bota lá quem foi Dário. Vocês vão conseguir ler muito sobre a história de Dário. E Dário foi um imperador que não causou problemas aos judeus. Então esses judeus do período do silêncio, já mais ou menos no ano 300 antes do Mashiach, estavam sobre o jugo de Dário, ou seja, o domínio da região era de Dário, porém exercendo as suas tradições e seus mandamentos de maneira livre. Eles pagavam tributo, como tinham que pagar, mas nunca foi impedido que as suas tradições, o guardar do sábado, a circuncisão, todos os ritos hebraicos que eram mandamentos na Torá, que são mandamentos da Torá, não foram abolidos por Dário. Tá certo? Então, o profeta Daniel vai vivenciando todas essas mudanças de domínio sobre a região. E aí, nós vamos agora a Daniel capítulo 8, versos 7 e 8. Sete, 8, não, perdão, 8 e 9, eu escrevi errado, né? 8 e 9, é Daniel, capítulo 8, verso 8 e 9. O que acontecia no mundo nesse período? E vale lembrar, irmãos, que aqui, entre aquele período da queda de Babilônia e tomada de Ciro, até onde nós vamos ler aqui, houve mais ou menos 30 anos. Então é um hiato grande, mas que a palavra ela narra só fatos vinculados à palavra. Então, houve mais ou menos um hiato de 30 anos, onde Dário governou Jerusalém de certa forma, porém da forma como eu coloquei a vocês. Então, o verso 8, ele diz assim: o bode se engrandeceu sobremaneira, estando, porém, na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Ou seja, o bode estava no auge da sua força, da sua
capacidade de tomar terras, de invadir territórios, de dominar. E nós vamos falar quem é esse bode. E subiram no seu lugar 4 outros chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Eu vou explicar isso daqui melhor. Mas primeiro nós vamos ao verso 21, para ver que a própria palavra revela a Daniel mais ou menos da onde viria o tal bode que nós estamos conversando. O bode peludo, porém, é o rei da Grécia. Ponto. O rei da Grécia, neste período, o qual Daniel está falando, já era o macedônio Alexandre, que viria a se tornar Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele foi chamado de o Grande porque ele teve um grande feito. Alexandre era envolvido diretamente com a cultura helênica, né, dos gregos, ele viveu naquele território, e ele dentro da sua... Existe um relato, na verdade, no livro de Flávio Joséfo, que diz que Alexandre, quando vai a Jerusalém, ele conhece o sumo sacerdote de Jerusalém. Esse relato é questionável, tá? Esse relato é questionável, mas eu achei interessante dividir isso com vocês. Alexandre era um jovem de aproximadamente 22 anos de idade quando tomou o poder. Então imagine um jovem de 22 anos com um exército macedônio na mão. Ele com a cavalaria de 45 mil homens, ele faz uma manobra que é considerada pelos militares a maior manobra de guerra relatada na história. E ele consegue destruir um exército de 1 milhão de soldados sírios, persas, no comando de Dário, com 45 mil homens montados a cavalo. Na verdade, 45 mil era o exército, ele foi com 22 mil homens montados a cavalo. Ele consegue entrar no cerne do exército e, literalmente, ele destrói o reinado de Dário em uma única batalha. Só que Alexandre ele era um homem tinha um caráter duplo. Ao mesmo tempo que ele queria dominar, ele tinha a característica de respeitar os povos os quais ele dominava. Tanto é que ele casou com uma mulher de cada reino que ele dominou. E esse foi o início da queda dele. Porque os gregos que os apoiavam começaram a ver Alexandre titubeando na hora de fazer escolhas importantes. Existe até um filme, tá, que foi feito lá para 2002, 2003, chama Alexandre, que, se vocês quiserem, a narrativa dessa batalha ela é fantástica no filme, é coisa de uma meia hora de uma narrativa, é muito interessante. E, historicamente, dá para a gente ter uma noção do que era o caráter de Alexandre, e o filme mostra isso. Então, nós estamos agora vivendo o domínio onde o bode, Alexandre, derrota Dário, tá certo? E aí ele continua. E o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força de Alexandre, dele. No fim do seu reinado, porém, quando os transgressores encherem a medida... Vamos parar aqui só para eu introduzir uma questão aqui para vocês. Passa o próximo slide, faz favor. Olha lá, tudo que está colorido era o reinado de Alexandre. Todas as cores ali é o reinado de Alexandre, independente da cor. O amarelo mais à direita foi a Índia, tá certo? A Índia foi onde Alexandre esbarrou e o exército de Alexandre o forçou a tomar a decisão de voltar. Isso, é porque eu quis... Exatamente. Então, o que acontece? Alexandre, quando perde a batalha na Índia e retorna com seu exército, o que Alexandre começa a acontecer? Ele cai numa profunda, os historiadores chamam de profunda depressão, porque Alexandre era conhecido como um homem que não tinha limites, ele queria conhecer todo o mundo, e ele com isso levava o seu exército até onde não houvessem fronteiras. Só que ele foi derrotado numa batalha na Índia, ferido, e aí ele é obrigado a retornar porque os homens estavam há mais de 15 anos fora de casa em batalha com ele. Você vê que o verdinho ali é a região da Grécia. Você vê que olha o que ele sai fazendo. Ele sai fazendo uma... E aqui nós temos que considerar que esse era o grande epicentro do mundo. Tudo acontecia... Isso aqui hoje seria a Europa, nossa, hoje com toda a fortaleza que a Europa tem econômica e tudo mais. O velho continente. Só que antes era essa região do Oriente Médio que nós estamos conversando. Alexandre, aos 33 anos, morre, e morre sem dividir o reino. E quando um rei morre sem dividir o reino,
Existem vários que se candidatam a tomar o reino. E Alexandre tinha 4 generais, os quais ele costumava dizer que ele daria o seu braço por eles, porque inclusive um deles o salvou numa batalha e tem uma história bem interessante. Quem eram eles? Ptolomeu, que quando houve a divisão do reino, dominou a área do Egito ali, ó, que é aquela parte lilás, ele ficou com todo aquele poderio. E é Ptolomeu que tem os maiores relatos sobre a história e a vida de Alexandre, porque ele ficou em Alexandria, onde ele pôde redigir todos esses textos. Houve Cassandro, que é a parte, deixa eu ver, o verde, tá certo? Que ele ficou mais com a área da Grécia, aquele pedaço. Houve Lisímaco, que ficou com a parte laranja, pegou a região ali que divide a Europa com a Ásia, tá certo? E Seleuco. Seleuco, você vê que ele pega toda essa área amarela, basicamente o Oriente Médio, indo próximo até a região da Índia. Então, Seleuco é o tal rei que nós vamos começar a ver a história dele aqui, ó, no 23. No fim do seu reinado, de Alexandre, porém, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, se levantará um rei, esse é Seleuco, feroz de semblante e entendido em enigmas. Grande será a sua força, mas não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Então ele foi contra Israel. Esse é Seleuco, é o bode menor que eles chamam, né, do chifre menor. Então isso historicamente aconteceu por quê? Porque Alexandre, quando chegou em Jerusalém estava sob o domínio de judeus, o templo funcionava normalmente, só que qual que foi o grande problema? À distância, Alexandre aguardava dos judeus uma postura de submissão a qual aparentemente o judeu não mostrava, porque eles guardavam com todos os cuidados as tradições hebraicas que eles vinham trazendo. Então Alexandre resolve vir a Jerusalém e conhecer o sumo sacerdote. Esse é o relato que o livro de Flávio Josefo diz que pode ser questionável. Então, quando ele chega a Jerusalém, o povo de Israel esperava uma destruição em massa, porque havia um grande ódio por parte dos gregos pelos judeus. Por quê? Porque quando Alexandre domina, por mais que ele tivesse respeitado todas as culturas as quais ele dominou, havia uma forte influência desses que trabalhavam com Alexandre de implementar a cultura grega por onde eles iam. E vocês sabem que, de princípio, o grego ele é politeísta, ele crê em vários deuses. Então, a briga já começou aí. A pastora está dizendo que eles amam mais, existem mais deuses do que gente no Olimpo, né, pastora? E eu não duvido muito, não. Eles criam bastante figuras para adorarem, né? Então, nesse momento, o que acontece? Acontece que, quando ele vê o rei do Império Grego chegando a Jerusalém, o sumo sacerdote tem um sonho, e ele pede para que todos os judeus se vistam de branco e botem flores no caminho para receber Alexandre. E quando Alexandre chega a Jerusalém e vê essa manifestação dos judeus, Alexandre se prostra diante do sumo sacerdote e o abraça dando um beijo na face. Os historiadores dizem que houve assim, porque os 4 generais já foram esperando quem ia receber a ordem para dizimar Jerusalém. E Alexandre se manifesta ao contrário. Pelo contrário, ele vai com o sacerdote ao templo, sacrifica, faz ofertas ao Elohim de Israel e praticamente abençoa o povo judeu para que eles continuem com toda a liturgia, com todos os costumes que os judeus tinham naquele momento. Aí vocês imaginem os 4 generais de Alexandre como que ficaram decepcionados. E um deles aborda Alexandre e fala assim: mas você vem aqui para fazer isso e se prostrar, você que é o rei dos reis, se prostrar diante de um sacerdote? E Alexandre vira para ele e fala: eu não me prostrei diante do sacerdote. Eu me prostrei diante do Deus que ele serve, porque foi o que me deu todas as vitórias que eu tive até hoje. Isso é altamente questionável, não é um relato totalmente fidedigno, mas está escrito numa das obras que mais teve cuidado de escrever sobre isso, que foi um autor chamado Flávio Josefo. Depois, se vocês quiserem, eu posso apresentar o livro deles a vocês, quem tiver interesse de ler. Então, você imagina que Alexandre faz uma revelação ali um tanto quanto bombástica, né, para todos aqueles.
Só que Alexandre morre aos 33 anos e ocorre aquela divisão dos reinos. Só que os Seleucidas, que foram os que vieram a seguir, então nós estamos falando que Israel está ali naquela parte amarela, onde está em divisa com a parte lilás. Vocês veem, pena que está longe, vocês conseguem ver que tem um amarelinho no meio do lilás? Aquilo é o território de Israel. Estava cercado por Ptolomeu, porém o território de Israel era de possessão dos Seleucidas, por conta de um acordo que eles tiveram. Então, os Seleucidas não aliviaram para os judeus. E aqui começa a nossa história falando do personagem Antíoco Epífanes. Esse foi o nome do herdeiro do trono Seleucida, que se torna rei em 175 a.C. do Mashiach, invade Jerusalém em 170, instaura o helenismo em Israel, forçando as pessoas a confessarem o helenismo em troca de suas vidas, recebe apoio de judeus influentes, ou seja, judeus que não queriam morrer pela Torá, que não queriam se sacrificar para defender aquilo pelo qual eles viviam. Ele recebe influência e aí começa a haver uma conversão maciça ao helenismo, para não dizer uma prostituição maciça para o helenismo. Ele profana o templo com rituais pagãos, ele invade o templo, mata um porco em cima do altar do sacrifício, destrói todos os utensílios da casa e torna aquela casa uma vergonha para o judeu por conta disso que ele faz. Ele proíbe a guarda do Shabat, proíbe a circuncisão, e com isso, proibir a circuncisão é proibir a aliança eterna que o Eterno fez com a nação de Israel. É a tentativa de dizimar o povo, a aliança abrâmica. É a tentativa de acabar com tudo aquilo que trazia a memória dos judeus, a aliança às quais eles queimaram Torá, eles faziam chacotas com os judeus que não queriam, botando os judeus com algumas toratotes na mão, iam em praça pública e os matavam, e diziam, cadê a Torá que os salva? Fizeram escárnio com toda a fé do povo de Israel. E com isso, eu gostaria de pedir aqui a ajuda de Leomar, Roberto, Felipe, Dudu, dá uma ajuda aqui também. É que eu queria ler Macabeus com vocês. Vem cá. Eu não consegui fazer muito, mas tem aqui umas 50 apostilas com os 2 livros de Macabeus que eu pedi para rodar. Entrega um por família, para que todo mundo pelo menos possa ter. Vocês me ajudam, que todo mundo sabe quem é família de quem aqui. Os visitantes em primeiro, por favor, para poder... E o livro de Macabeus, nós vamos ter condição de ver essa narrativa em loco do que estava acontecendo com Israel naquele momento. Se não tiver para todos, depois me peçam, que eu peço para fazer mais, tá bom? Que infelizmente nós não temos dentro da palavra, né, o livro de Macabeus, né, pastora? É uma falta que nós temos, né, pastora Sandra, de ter um livro do qual nós celebramos, uma festa contida nele, agora nós podemos ter, graças ao Eterno, né? Somente a Ele. E nós vamos ler o primeiro livro de Macabeus, aí está por ordem, tá? Do primeiro livro e depois tem o segundo livro. Nós vamos ler primeiro Macabeus, capítulo 1, verso 41 e 53. Se encontra na página, a página está numerada em cima, 721. Vê se bate com todo mundo. Está com todo mundo certinho? Amém. Aí alguém encosta na pessoa do lado, me ajuda aí para a gente conseguir fazer a leitura disso aqui. 721, Roberto, é o verso 41 que nós vamos ler. Todo mundo ok? Amém. Vamos acelerar, que senão não dá para acabar. Então aqui, nós vamos ler o verso 41. Se coloque no lugar de um judeu em Israel, dentro de todo esse contexto que eu estou dizendo a vocês, o templo destruído, o culto totalmente proibido de ser realizado, morte de crianças que haviam sido circuncidadas por desobediência,
Então esse é o nosso cenário. Esse é o momento no qual nós estamos. Verso 41. O rei prescreveu em seguida a todo o seu reino, o rei Antíoco Epífanes, está certo? O malvado, como diz os historiadores, o homem de Belial. Que todos formassem um só povo, renunciando cada qual aos seus costumes particulares. E todos os pagãos conformaram-se ao decreto do rei. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele, sacrificando aos ídolos e profanando o Shabat. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e a cidade de Judá, ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos a seus pais, ou seja, o culto a outros deuses e por aí vai. E impedissem os holocaustos, os sacrifícios e as libações no santuário, profanassem os Shabats e as festas, contaminassem o santuário e tudo o que é santo, construíssem altares, recintos e oratórios para os ídolos, e imolassem porcos e animais impuros. Então, vejam que a situação não estava mansa para o povo de Israel. Que deixassem também incircuncisos os seus filhos e tornassem abomináveis por toda sorte de impurezas e profanações, de tal modo que olvidassem a Torá e subvertessem todas as observâncias. Quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei, esse incorreria em pena de morte. Nesses termos, ele escreveu a todo o seu reino, nomeou inspetores para todo o povo e ordenou à cidade de Judá que oferecessem sacrifícios em cada cidade. Muitos dentre o povo aderiram a eles, todos os que eram desertores da Torá. Foram chamados de desertores da Torá. E praticaram o mal no país, reduzindo Israel a ter de se ocultar, onde quer que encontrasse refúgio. No 15º dia do mês de Casleu, do ano 145, o rei fez construir sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. Também nas outras cidades de Judá erigiram altares, e às portas da casa e nas praças queimava-se incenso. Quanto aos livros da Torá, os que lhe caíam nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo. Onde quer que se encontrasse em casa de alguém um livro da aliança, ou se alguém se conformasse à Torá, o decreto real o condenava à morte. Na sua prepotência, assim procediam contra Israel, com todos aqueles que fossem descobertos mês por mês nas cidades. No dia 25 de cada mês, 25 de cada mês, guarda essa data, ofereciam-se sacrifícios no altar, levantado sobre o altar dos holocaustos. Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar seus filhos, eles, cumprindo o decreto, as executavam com os mesmos filhinhos, pendurados a seus pescoços, e ainda com seus familiares e com aqueles que haviam operado a circuncisão. Apesar de tudo, muitos em Israel ficaram firmes e se mostraram irredutíveis em não comerem nada impuro. Aceitaram antes morrer que contaminar-se com os alimentos e profanar a aliança sagrada, como de fato morreram. Foi sobremaneira grande a ira que se abateu sobre Israel. Aí a pergunta que eu me fiz foi: será que nós teríamos a coragem desses bravos judeus de ter uma arma apontada para nós e não negarmos a fé a qual escolhemos caminhar? Foi aí que eu comecei a enxergar Hanukkah como uma festa além da tradição. É uma festa que nós deveríamos chamar de festa de preservação. Preservação da fé a qual Elohim espera que cada um de nós venhamos a aderir, fazer adesão a Ele, retornar a Ele e nos mantermos nesse caminho até o último dia de nossas vidas. Então, a partir daqui eu comecei a olhar Macabeus de uma forma diferente, olhar a festa de Hanukkah de uma forma diferente. Passa o próximo slide. E aí, nós vamos começar a ver que houve um grande homem chamado Matatias, Matatiarro, tá, em hebraico, que ele era o sacerdote da linhagem dos Asmoneus, tá certo? Se exila em Modim e se recusa a servir no templo profanado. Ele era um sacerdote do templo, que oficiava no templo junto aos seus filhos, e ele se recusou. Em prol da vida dele, ele se
esconde na cidade de Modim, que ali está com escrito Lod em vermelho, porque hoje na terra de Israel a cidade se chama Lod, e era Modim naquela época, fica pertinho de Tel Aviv, é na estrada entre Jerusalém, a gente passa por ela na estrada quando vai para lá, dá para ver, tá? Essa, na verdade, era uma aldeia que ficava numa região montanhosa da época, próximo a Tel Aviv, hoje próximo a Tel Aviv, mas também não é longe de Jerusalém, não. Só que esse sacerdote, ali, como eu disse, já havia asmoneu, fariseu e saduceu. A linhagem dos asmoneus é a linhagem sacerdotal que desencadeia a luta pela preservação da nação de Israel nesse período. Não há relato da participação de saduceu nem de fariseu nesta batalha. Só que depois nós vamos ver que essa linhagem, infelizmente, ela acaba durante a invasão do Império Romano no ano 20 antes do Mashiach. Mas nós vamos chegar lá. Então, vamos passar a página, vamos em Macabeus. Na verdade, acho que está na mesma sequência aí, ó. Macabeus, 1 Macabeus 2, de 1 a 14. Então, o que acontece? Matatias se refugia numa cidade fora de Jerusalém, mas a cultura helênica queria se espalhar por todos os povos. Então, uma pequena aldeia demorou 3 anos para receber a primeira abordagem direta dos gregos. E aí é o que nós vamos ler aqui agora no capítulo 2. Matatias e seus filhos. Naqueles dias, Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da linhagem de Joiaribe, deixou Jerusalém para estabelecer-se em Modim, Lod hoje. Tinha 5 filhos, João, com codinome Gade, Simão, chamado de Taze, Judas, chamado Macabeu. Eleazar, chamado Aurã, e Jonatas, chamado Afos. Ao ver que as impiedades que se cometiam em Judá e em Jerusalém, exclamou: ai de mim, porque nasci para contemplar a ruína do meu povo e o pisoteamento da cidade santa, deixando-me estar aqui sentado enquanto ela é entregue à mercê dos inimigos e o santuário ao árbitro dos estrangeiros? Seu templo tornou-se como um homem aviltado. Os ornatos que faziam a sua glória foram levados como presa. Seus filhinhos trucidados nas praças e seus jovens pela espada do inimigo. Qual é a nação que não herdou dos seus tesouros reais, ou não se apoderou dos seus despojos? Todos os seus enfeites lhe foram arrebatados, e de livre que era, tornou-se escrava. Eis devastado o nosso lugar santo, a nossa beleza, a nossa glória, tudo os pagãos profanaram. A que serve ainda viver? E Matatias rasgou suas vestes, o mesmo fazendo seus filhos. Revestiram-se de pano grosseiro ou pano de saco e prorromperam em grande pranto. Então houve um remanescente. Houve um remanescente que rasgou as vestes, vestiu pano de saco. Acho que nós já vimos isso, né, na palavra algumas vezes. Quando o profeta, quando um rei rasga suas vestes e se veste de pano de saco, é momento de luto, é momento de busca de arrependimento, é momento de busca de intimidade com o Elohim, para tentar reverter uma situação que, de maneira humana, nós não conseguiríamos. Isso, que aos olhos físicos era impossível se reverter. Então esse era o nosso sacerdote da história que manteve isso de pé. Amém? Aí o que acontece? Vamos aqui na página 729, no verso 36, no próprio capítulo 4 que nós estamos agora, tá? Capítulo 4 de Macabeus, 36 a 59. O que acontece? Eles vão sofrer uma abordagem desse grupo de gregos e vai haver uma deflagração de guerra entre os judeus que queriam preservar, ou seja, a família do sacerdote Matatias, junto com os gregos que tentaram levar a esta aldeia o helenismo. Então vamos lá, está ali começando ali, ó, purificação e dedicação do templo. Então Judas e seus irmãos disseram: nossos inimigos... Não, perdão. Me equivoquei aqui. Aqui, é porque esse aqui, na verdade, é um relato que eu peguei de outro lugar. Esse aqui ainda é um próximo local que nós vamos chegar. Eu estou com um livro aqui que eu usei como fonte histórica para ler, que tem a narrativa, tá? É porque ela é muito longa no livro de Macabeus, e aqui eu peguei um pedacinho dela para ler para vocês, como foi o confronto do sacerdote Matatias com esse grupo de gregos que chegou lá.
3 anos depois da profanação da casa de Elohim, chegam a Modim os emissários de Antíoco, resolvidos a helenizar os mais ortodoxos dos judeus, conclamando o povo a oferecer sacrifícios a deuses gregos. Um deles dirige-se ao nobre e piedoso Matatias. Tu és homem de autoridade nessa cidade, personagem de grande prestígio e apoio por filhos e parentes. Aproxima-te, pois, por primeiro e cumpre a ordem do rei, como têm feito todas as gentes, bem como os homens de Judá que os ficaram em Jerusalém. Assim, tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei. Tu e teus filhos receberei prata, ouro e muitos outros presentes. Ele tenta subornar Matatias para que, através do exemplo de um homem que era sacerdote do templo, facilitasse o trabalho de helenização do povo que ainda resistia bravamente. Olha a resposta do nosso sacerdote. Ainda que todas as nações que se encontrarem na esfera do domínio do rei lhe obedeçam, desertando cada qual a religião dos seus pais e aderindo às ordens do rei, eu e meus filhos e meus parentes seguiremos o pacto de nossos pais. Elohim nos livre de abandonar a Torá e os seus mandamentos. Não daremos ouvidos às palavras do rei, desviando-nos de nossa religião, à direita ou à esquerda. Nesse momento, um jovem que estava no local, ele se levanta e fala, então eu faço. Matatias é tomado por um sentimento de revolta, talvez, um sentimento de indignação, e ele vai ao pescoço desse jovem, aperta o pescoço desse jovem e diz, que loucura fazes? Não é melhor morrer pelo Elohim de nossos pais do que fazer tal loucura? Ele com a mão no pescoço. O soldado grego se aproxima e Matatias assassina o soldado grego, porque o soldado grego queria que ele deixasse o jovem fazer o que fazia. Quando isso acontece, ocorre a rebelião contra o império dos gregos, e essa é uma guerra que dura alguns anos. Depois desse evento, ocorre, no período de 3 anos, a morte do sacerdote Matatias em período de guerra. E quem assume a rebelião dos judeus naquele período é Judas, o Macabeu. Por isso a história é conhecida como o Livro dos Macabeus, porque é Judas quem vai liderar o final da batalha e retomar todo o território de Israel para a mão dos judeus novamente, que é o que nós vamos ver, que eu pedi para vocês irem aqui, tá? Em 1 Macabeus 4, de 36 a 59. Então Judas e seus irmãos disseram, nossos inimigos estão destroçados. Então já estava havendo uma batalha e os gregos estavam repetidamente sendo derrotados nessa batalha. Subamos agora para purificar o lugar santo e celebrar a sua dedicação. Todo o exército se reuniu e subiram ao monte Sião. Contemplaram o santuário desolado, o altar profanado, as portas incendiadas, os arbustos crescendo nos átrios como num bosque, ou sobre uma das montanhas, e os aposentos destruídos. E rasgando as vestes, fizeram grande lamentação, cobriram-se de cinza, caíram com a face por terra, e tocando as trombetas para dar os sinais, elevaram gritos aos céus. Entre mentes, Judas ordenou a alguns homens que ficassem atacando os que estavam na fortaleza, ou seja, quando os gregos viram a retomada do templo, eles foram atrás para tentar impedir. Então, e fica um grupo protegendo os que iriam reestabelecer o templo. E não era por horas, foram dias essa tentativa. A seguir, escolheu sacerdotes sem mácula, observantes da Torá, os quais purificaram o lugar santo e removeram para o lugar impuro as pedras da contaminação. Deliberaram também sobre o que deviam fazer do altar dos holocaustos, que havia sido profanado, e ocorreu-lhes a boa inspiração de o demolirem, ou seja, o altar que o porco foi sacrificado, eles demoliram, pegam essas pedras e não a desprezam, guardam para que um sacerdote sábio decida o que fazer com a pedra do altar que havia sido profanado e reconstrói um novo altar dentro de toda a liturgia que era exigida para ser feita. Pela Torá, exatamente. Demoliram-no e puseram as pedras no monte da morada em lugar conveniente, à espera de que viesse algum profeta e se pronunciasse a respeito do que fazer com essas pedras. Tomaram então pedras intactas, segundo a prescrição da Torá, construíram um altar novo sobre o modelo do precedente, restauraram o lugar santo, o interior da morada e santificaram os átrios, fabricaram novos utensílios sagrados e levaram para dentro o templo do candelabro,
do templo o candelabro, o altar dos perfumes e a mesa. Queimaram incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro, as quais voltaram a brilhar no interior do templo. Ponto. O candelabro que eles acendem tem uma particularidade. O candelabro havia um óleo extraído da oliveira que ele demorava 7 dias para que houvesse uma purificação e ele se encontrasse dentro de um padrão kosher, para se acender dentro do templo. Só que quando eles invadiram o templo, eles não tiveram condição de preparar esse óleo antes, tá certo? Para poder acender a menorá dentro do templo. E lá dentro eles acham uma única vasilhinha de óleo que durava para um dia de acendimento. Eles pegam essa vasilha, acendem a menorá no primeiro dia dentro do templo, conforme o estatuto da Torá. E é esse óleo de um dia, e isso o relato não se encontra dentro do livro de Macabeus, já é dentro do Talmud que se encontra essa explicação. Esse óleo, que era para acender essa menorá da reconstrução e reconsagração do templo, é que dura 8 dias e não um, conforme a tradição hebraica exigia. E o que eles fizeram? Assim que eles acenderam a primeira vela, que começou a consumir o óleo, eles partem para fazer a purificação de outras, para que, na tentativa de remir o menor tempo possível de velas apagadas dentro do templo. Só que eles não esperavam que o Elohim de Israel visse tanta maravilha naquilo que eles estavam fazendo, que era restaurar o templo de Elohim dentro de Jerusalém, que Elohim permite que a vela fique, a lâmpada se mantivesse acesa por mais 7 dias, dando tempo a eles produzirem o óleo, purificarem o óleo segundo os costumes da Torá, para que ele pudesse depois ser mantido de forma perpétua dentro do templo funcionando. Então, o grande milagre que a festa de Hanukkah celebra é essa perpetuação da menorá acesa dentro. Então, não houve período onde a menorá foi acesa dentro do templo que violou a Torá, dizendo que ela não poderia ser apagada. Então, essa é uma maravilha que o povo judeu guarda e ele busca celebrar anualmente para que as gerações dos menores saibam que um dia estiveram arriscados de serem dizimados, mas que por um milagre de Elohim levantou-se um povo que resistiu, que retomou Jerusalém, reconstruiu Jerusalém, e que para brindar toda esta luta desses homens e dessas pessoas que participaram da luta de Macabeus, o Eterno os permite presenciar um milagre de 8 dias de acendimento de uma vela que era para durar, de uma menorá que era para durar apenas um dia. Então esse é o milagre de Hanukkah, o qual nós estaremos aqui celebrando. Só que, como eu disse, tem que ser maior isso para nós. Isso tem que trazer para a nossa realidade algo que fale aos nossos corações. Tá? Eu vou pular aqui, eu não vou até o fim, porque senão o meu tempo já está estourado. Eu só queria comentar mais algumas coisas. Pode passar o slide. Isso, o acendimento da Hanukkah. Então, vocês podem observar que a Hanukkah, eu vou ver se eu vou utilizar isso aqui como exemplo. Tá? A Hanukkah ela tem 8 velas principais e uma vela auxiliar, chamada Shamash, que nós todo dia estaremos acendendo ela para que ela acenda as velas de cada dia. Então, no primeiro dia de Hanukkah, vai ser aceso o Shamash e a primeira vela. Isso é o primeiro dia de Hanukkah. Segundo dia de Hanukkah, acende-se o Shamash, a primeira vela e a segunda vela. Terceiro dia de Hanukkah, o Shamash, a primeira vela, a segunda vela e a terceira vela. De forma que a primeira que vai caminhando, puxando as outras velas. Existem outras formas de se fazer, não existe uma unanimidade quanto a isso, tá certo? A única coisa que eles pedem para tomar cuidado é que quando você fizer isso, você ensine ao seu filho dentro de casa o que você está fazendo. E conte a ele a importância do momento que vocês estão ali fazendo e o porquê vocês estão acendendo cada vela de Hanukkah. Aqui no dia da celebração vai poder ser feito isso para que todos vejam, todos aprendam de forma bem didática, né, Leomar? Para todo mundo poder fazer isso em casa, porque é importante também que a sua casa tenha uma Hanukkah, que o local onde você tem a sua família possa participar desses 8 dias, lembrando do período de Hanukkah. Então vai ter a Hanukkah da congregação, mas que todos possam, em casa,
partilharem desses momentos com seus filhos. E não deixe passar esse momento, não deixe, porque Hanukkah só vem no próximo ano. E é um momento de 8 dias, assim como nós tivemos a Sukkah em Sukkot, para guardarmos o mandamento, aqui nós temos uma oportunidade de trazer a memória dos nossos filhos, dos nossos irmãos, das pessoas que estão conosco, do que aconteceu com a nação de Israel. Tá certo? Pode passar. Eu vou pular essa parte, não vai dar. Passa. Isso. Lembrar que em João capítulo 10, verso 22 a 30, Leomar leu hoje de manhã, é Yeshua participando da festa de Hanukkah. Tá certo? E eu escrevi ali assim: o grande milagre em Hanukkah foi a preservação da aliança com Elohim, expressa pela santidade do templo e, consequentemente, com a continuidade da descendência do povo de Israel, de onde, em pouco mais de 100 anos, viria a nascer o nosso Mashiach, Yeshua. Então, a luta que os macabeus tiveram para preservar tudo o que havia ali, permitiu que quando o Mashiach chegasse a Jerusalém, o templo estivesse de pé, as tradições judaicas estivessem sendo guardadas ali naquele momento, para que ele pudesse vir e ensinar tudo aquilo que ele ensinou. Então, houve um componente muito importante nisso também. Só que, quando Yeshua chega, já é o Império Romano dominando Jerusalém. E aí, os asbonitas, que eram os que não tinham negociação entre o santo e o profano, eles não negociavam, eles não eram políticos, são todos assassinados. E aí entra um levante dos fariseus, e os fariseus se tornam a classe sacerdotal. E por isso, vocês sabem melhor do que eu, Yeshua os reprova em todo o tempo que está com eles, porque eles eram políticos, eles tinham uma palavra que não era sim, sim, não, não. Quem dera se fossem os asbonitas, talvez naquele período, pastor? Mas a palavra precisava se cumprir, a vinda de Yeshua tinha um propósito determinado pelos céus, mas não havia mais a descendência dos macabeus no grupo das pessoas que conduziam o templo no período de Yeshua. Amém? Pode passar. Outra tradição que se faz aqui na festa de Hanukkah é as crianças brincarem com um peão de 4 lados, que tem 4 letras. Tá? As letras são o Nun, o Gimel, o Rai e o Shin, que cada primeira letra significa a frase Nes Gadol Hayah Shan, um grande milagre aconteceu. Então é uma forma de educar as crianças, brincando através de algo palpável para elas, que um grande milagre aconteceu. Aí existe uma 5ª letra que eles botam em Jerusalém aqui, quando é dentro de Jerusalém, e os judeus de ao redor do mundo é lá. Então, um grande milagre aconteceu lá. A única coisa que muda é isso daí. Então, é outra coisa importante que as crianças, desde novos, podem ser familiarizados à festa de Hanukkah através de uma brincadeira, mas que tem uma mensagem muito bonita. E vocês, depois, lendo a história de Hanukkah, vocês podem entender por que os adultos criaram o peão para a criança brincar. Tem todo um sentido que, infelizmente, eu não vou poder falar aqui, que meu horário já estourou. Pode passar mais um pouquinho. O milagre de Hanukkah que nós poderemos celebrar no dia 20, aqui nessa casa, é a casa a qual nós recebemos do Eterno. Assim como eles conseguiram restaurar um templo, nós, pelo braço do Eterno, Ele nos trouxe para uma casa em ruínas, para uma casa que não tinha absolutamente a menor perspectiva de se tornar nada, e hoje nós olhamos aqui, não dá para acreditar que ela, em menos de um ano, tem aproximadamente 1 ano e 5 meses, essa casa se encontra hoje com todas essas maravilhas que nós estamos aqui dentro. Então eu propus no meu coração, nesse Hanukkah, celebrar um milagre que já aconteceu, que é nós termos uma palavra do Eterno, uma promessa dele, para estarmos aqui dentro, não por mérito nosso, mas por escolha dele. O mérito não foi nosso, a escolha foi de Elohim. E onde ele nos estabeleceu com um versículo de Deuteronômio. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justiça. Elohim é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. É a placa que se encontra ali junto ao lançamento, quando nós fizemos o lançamento da pedra fundamental. Então, na minha forma de ver, Hanukkah esse ano, pelo menos tem um motivo a mais para ser celebrado por todos nós. Que hoje nós temos casa, nós temos um local de adoração separado por Elohim, e que não foi por mérito nosso, mas houve um levante para que isso não acontecesse, mas a congregação respondeu, pastora, de forma a se unir, e hoje nós podemos estar contemplando o final de uma reforma, que nós já estamos no final de uma reforma. Amém? Só que, passa o último, o milagre a ser alcançado por nós.
É o milagre que aquele povo lutou, que o povo na festa de Purim lutou através de Mordecai e Esther, e que a nação de Israel vem lutando desde o dia que ela foi estabelecida por Elohim como casa sacerdotal aqui na terra. A preservação da aliança a qual o Eterno fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, manifestada e selada na presença de Yeshua HaMashiach, quando veio aqui nos fazendo unir a esta casa a qual nós não estávamos unidos. Só que, se a próxima geração não conseguir levar à frente tudo isso, nós teremos um trabalho perdido. E o Eterno, através de um sonho muito triste, dado a Dona Lourdinha, disse que as próprias crianças destruíam tudo que havia sido restaurado e feito. Que nós venhamos enfrentar apenas o levante dos que estão de fora, e venhamos a defender a nossa fé, e venhamos a defender tudo que nós cremos aqui dentro desta casa, com todas as nossas forças, para que ela se mantenha de pé, e que esta casa principalmente se mantenha de pé. Mas que a festa de Hanukkah nos faça lembrar que nós temos a responsabilidade de manter uma geração que está sendo construída aqui dentro dessa casa, nascida debaixo dos mandamentos da Torá, precisa se manter de pé para substituir a geração que hoje se encontra aqui. E é por isso que eu agradeci muito ao Eterno, porque eu consegui enxergar algo além de uma tradição judaica a ser celebrada no dia 20 de dezembro, 28 de Kislev, aqui na congregação. Amém? Que o Eterno assim nos abençoe e nos dê uma semana de paz. Amém? Eterno, obrigado, porque o Senhor é por nós. O Eterno, Ele nos avisa antes, ó Pai, que nós venhamos a sofrer algum dano, algum mal. E por isso, Pai, nós estamos de pé até hoje. Obrigado porque esta casa se mantém de pé pelas forças do Eterno, por exclusividade do Eterno. Mas que nós estamos aqui junto contigo e não te abandonaremos, ó Pai. Que as nossas vidas sejam entregues diante de Ti, sejam entregues como holocaustos diante do Eterno. Que se tivermos que pagar um preço de vida para aqui estarmos e esta casa se manter de pé, e que a geração vindoura, que aqui está crescendo, se mantenha de pé, que nós tenhamos a mesma coragem que os nossos pais tiveram no passado, defendendo aquilo que o Eterno nos havia dado. Que o Eterno possa ser misericordioso conosco e trazer a consciência a cada pai, a cada mãe, a cada responsável por uma criança nesta casa, que o mandamento, a Torá do Eterno e os ensinos de Yeshua precisam ser perpetuados, geração após geração. Nós te louvamos e te agradecemos, dá-nos uma semana de paz, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém.